E acho que, mesmo, como falou André, mesmo ganhando o título, se acontecer, há de se discutir essa conduta, esse modo banana tem que ser tirado do Flamengo. Chama um exorcista. Tira essa coisa ruim de lá. Não é possível, amigo. Porra, é impressionante. Com tudo quanto é técnico, gente. Era assim com o Dorival, foi assim com o Ceni, foi assim com o Domenech. O Jesus era diferente, mas era um outro momento, né? Os jogadores não tinham ainda esse currículo de vitórias. O português tinha um comando muito forte, porque ele construiu uma credibilidade grande com a torcida. E agora o que é importante para o Flamengo, como time, como elenco, como clube, no futebol, é que essa comissão técnica conquista até o final da temporada esse respeito do torcedor. Porque o Tite fortalecido ano que vem, ele não vai dar esporro público como fazia o Jorge Jesus se fosse preciso, né? Que é outro estilo. Mas é importante que, ao colocar um jogador no banco, tomar uma decisão que muita gente não entende muitas vezes, mas que eventualmente possa ser correta, o técnico tem esse respaldo popular. Para não ter pressão de Flamimimi, da ala maluca da imprensa que quer trocar de técnico toda hora, e o cara seguir o trabalho dele. Porque turbulências vão acontecer, cara. Isso é inevitável. Todo técnico passa por isso. Mas acho que o Flamengo, pelo menos, vai fechar bem o ano, apontando para o ano que vem bem mais promissor. E teve outro jogo também, antes do Tite assumir, que, aliás, poderia ter assumido antes, né? Tivesse o acordo. Que é o jogo do Corinthians, né? O jogo estava tranquilo, 1-0, aí se acomodaram, fizeram um pênalti, tomou um empate, aí quando foi correr atrás não adiantou nada. Ali, mais 2 pontos. A quantidade de pontos imbecis que o Flamengo deixou de ganhar é um negócio muito sério. Muito sério. Estou nem falando de 4-0 no Bragantino, 3-0 Atlético Paranaense, 3-0 Cuiabá. Aí é vexame mesmo. Aliás, aí 10 gols, né? Esses jogos e mais os 5-0 que São Paulo tomou do Palmeiras explicam a diferença de saldo de gols. Então, quando a gente fala sobre isso lá atrás, cara, é inaceitável. Tomar de 4-0 do Bragantino, 3-0 do Cuiabá. Isso foi normalizado no Flamengo. Perde, tá tudo bem. Amanhã é outro jogo, é outro dia. Ninguém é cobrado. Isso precisa mudar, de uma forma ou de outra. Independentemente do estilo do técnico, isso não é compatível com o futebol profissional, ainda mais com o investimento tão alto que o clube faz. Antes de eu passar para o André falar um pouquinho sobre isso, só lembrando, né, que o Mauro levanta a bola aí sobre o modo banana, e isso aí foi admitido pelo próprio Tite. Porque o Tite, depois das 2 derrotas, quando o Flamengo volta a vencer, na coletiva pós-jogo, né, na coletiva depois do jogo, ele vira e fala, ele admite, né André? Uma das falas dele é: houve um relaxamento e a gente não pode relaxar mais. Isso que a gente está passando para os jogadores. Então, o próprio Tite admite que houve um relaxamento dos jogadores, né, André? Se quiser falar sobre isso também, sobre o que você achou da partida de ontem. Cara, é muito nítido isso, né? Tem torcedor que fica falando, isso é terraplanismo, isso que os jogadores escolhem jogos e tal, não sei o quê. Não é, meu amigo. Pô, você não... É que a gente, veja bem, a gente não pode, a gente não tem como provar esse tipo de coisa. Porque a gente não fica andando com um gravadorzinho quando a gente tem acesso a jogador, em off, etc., ficar com um gravadorzinho ali para gravar. Mas a gente sabe. O torcedor tinha que ter um pouquinho de visão, assim, porra, esse cara não tá falando isso só porque ele é Flamengo e tá de soberba dizendo que o Flamengo ganha quando resolve correr, não. Porque a gente sabe. Eu sei, o Mauro sabe, você sabe, Alan, que tem isso no futebol. Que jogador derruba técnico mesmo. Quando a coisa não tá satisfatória, eles começam a empurrar, porque eles sabem que eles vão ficar. Porque é uma matemática muito simples. E, aliás, é uma matemática que alimenta muita gente, inclusive dos nossos colegas. Que ele pensa assim, vou ficar falando mal do técnico, porque no final é ele que vai rodar mesmo. Porque ninguém vai chegar e mandar 5, 6, 8 jogadores embora e manter o técnico. Isso aí para fazer no Brasil, ainda mais com um elenco como esse do Flamengo, vencedor, e ninguém vai fazer isso. Então é só ficar falando mal do técnico, que uma hora aí, avisei aí, falei que o Vitor Pereira era uma porcaria, o Sampaoli era uma porcaria, que o Paulo Souza era uma porcaria, todo mundo era uma porcaria. O Senna era uma porcaria também, mesmo ganhando, mesmo sendo campeão. Então são essas coisas que você vai observando ao longo do tempo e você vê as consequências agora. E não preciso eu dizer nada, não. O Daverson, aquela entrevista do Daverson lá para o Sport TV, lá com uma pranchetinha na mão, aquilo ali é definitivo, amigo. Se o Flamengo fosse um clube com administração séria,
era pro cara no dia seguinte meter aquilo no telão e falar: vocês podem me explicar o que é isso aí? O próprio jogador adversário falar que sabia que vocês não iam correr, que o treinador adversário sabia que vocês não iam correr. E ninguém fez nada, e ninguém faz nada. E isso é empurrado com a barriga, entendeu? E acobertado e tratado por muito torcedor até como uma coisa boa. Aí, a gente vai levando esse brasileiro, quando a gente resolve, a gente ganha. Não é assim, né? Não é assim. Às vezes acontece, aconteceu em 2020, aconteceu em 2009, mas não é sempre que isso vai acontecer. Esse campeonato era do Botafogo, mais do que o do Palmeiras ano passado e do Atlético Mineiro em 2021. E do Flamengo em 2019. Era do Botafogo. O Botafogo é que colocou o Palmeiras e o Flamengo de novo no páreo. Então, assim, é muito óbvio isso e o Flamengo realmente... O grande problema é o seguinte, todo mundo perdeu ponto. O torcedor fala, mas o Palmeiras também perdeu ponto que não podia perder. Eu não discuto isso. Só que o problema é que você via o jogo do Palmeiras e via que o Palmeiras perdia o ponto, porque às vezes estava mais concentrado na Libertadores, na Copa do Brasil, porque jogou mal. Aquele jogo com o Botafogo, que o Abel, inclusive, jogou a toalha ali, dizendo que o Botafogo já era campeão. Isso na 8ª rodada, né? Uma coisa assim, ele já dizendo que o Botafogo já era campeão. O Palmeiras perdeu aquele jogo? Perdeu, lá no Allianz Parque. Jogou mal? Jogou muito mal. Mas competiu, deu trabalho lá pro PR e tal. O Flamengo, essas derrotas já citadas pelo Mauro aí, é jogo em que, cara, assim, não teve competição. Antes de você discutir qualquer coisa em relação ao treinador, a tática, qualquer coisa, existia uma questão de mobilização ali muito óbvia. E o Flamengo perdeu pontos, tomou goleadas, e agora isso tudo, que agora o campeonato está equilibrado, isso tudo está vindo à tona e cobrando um preço. E tá lá o torcedor vivendo essa gangorra, essa coisa, como foi essa rodada. Ih, sou líder, não sou mais. O golzinho do Palmeiras. Mas não tem esse A. Esse A é o passivo lá de trás, que é muito grande e que foi perdido por pura indolência em muitos jogos. E isso não é soberba do torcedor de flamenguista dizendo que o Flamengo ganha quando quer. Não é isso. A gente viu os jogos, a gente está aqui, a gente cobre o Flamengo, a gente viu os jogos. E com a experiência que a gente tem de ver futebol, de conversar com o jogador, etc., a gente sabe quando o jogador está querendo e quando o jogador não está querendo. E naquela época ali do São Paulo teve muito jogo que esse elenco do Flamengo não quis nada, muito provavelmente para que o treinador saísse e viesse outro. Estava errado? Não. Mas o problema todo é que o profissional não pode fazer isso, né? O profissional tem que correr pela camisa, pelo salário, por tudo. E não pode entregar. Se tivesse colocado um pouquinho de sangue ali em alguns jogos, o Flamengo hoje seria líder tranquilo do Brasileiro.